Olá, pessoal! Agora vamos concluir a parte 5, referente à aula de peritônio e cavidade peritoneal, abordando os recessos e as fossas. Recesso peritoneal ou fossa peritoneal são espaços, bolsas de peritônio formado a partir de pregas peritoneais que vão delimitar determinados espaços. Então, à medida que o peritônio ele se reflete da parede para um órgão ou entre os órgãos, ele vai formar algumas pregas peritoneais e vai deixar espaços entre essas regiões que são os chamados recessos. Então, os principais recessos, eles ocorrem na região do duodeno, na região do seco e na região do colo sigmoide. Essa imagem nós podemos já observar um recesso que é formado pela reflexão do peritônio nessa região da fossa ilíaca para a região do colo sigmoide, ou seja, na formação do mesocolo sigmoide, que é o recesso intersigmoide, que fica nesse espaço aqui próximo ao mesocolo sigmoide. Vejam essa imagem, é uma imagem do Gray, onde se observa a reflexão do peritônio aqui na região da flexura do duodeno jejunal. Nós temos aqui o duodeno, a parte ascendente do duodeno, aqui o jejuno rebatido para a direita, e observem as pregas que se formam em torno da reflexão peritoneal, que mantém essa flexura do duodeno jejunal conectada à parede posterior do abdômen. Então, com isso, nós temos a formação dos recessos na região duodenal, então o recesso duodenal superior e aqui o recesso duodenal inferior. São espaços situados entre essa parede e o próprio duodeno, nesta reflexão do peritônio. Na região do seco, também, aqui observem aqui a região do seco, o apêndice vermiforme, é aqui o íleo terminal, e esse peritônio ele se reflete desta região do mesentério e da própria parede do abdômen, inclusive aqui temos também a região do mesoapêndice, que é o meso do apêndice vermiforme. Então, em torno dessa junção iliocecal, nós temos a formação de alguns recessos. O recesso iliocecal inferior nós podemos observar nesta região, e aqui o recesso iliocecal superior, acima aqui da região do íleo. O recesso intersigmoide foi o que nós abordamos no início desta aula. Ele é um recesso que é bem variável, a tendência é ele desaparecer com a idade, é como se ocorresse uma fusão dessas lâminas do peritônio. Então, ele se situa posterior ao mesocolo sigmoide, que nós observamos aqui, e ele justamente está situado nesta região dos vasos ilíacos externos. Então, aqui nós temos o músculo psoas, né, que vai descer aqui dessa região lombar em direção à pelve nesse espaço, e ele tem relação com esse espaço do recesso intersigmoide. Outros recessos. Então, nós temos ainda o espaço situado entre o músculo diafragma e o fígado, ele é chamado de recesso suprahepático. Então, é esse espaço que fica entre a face diafragmática do fígado e o músculo diafragma. Então, aqui nós podemos adentrar, né, por exemplo, a nossa mão durante o estudo, nós vamos ver que a nossa mão consegue se estender até o limite posterior desta região do recesso suprahepático, que vai ser justamente o ligamento coronário anterior do fígado. Já na face visceral do fígado, nós vamos observar um outro espaço no lado direito, que fica situado entre o fígado e o rim direito, que é o recesso hepatorrenal. Então, o recesso hepatorrenal também vai ter como limite posterior o ligamento coronário posterior do fígado. Então, nesta região aqui, nós temos justamente aquela área nua do fígado, onde não há peritônio recobrindo esta região. O peritônio ele também vai formar reflexões peritoneais na pelve, tanto masculina como feminina, isso pela reflexão do peritônio que vem aqui da parede. Então, nós temos ao lado do reto as fossas pararetais, ao lado da bexiga urinária nós vamos ter as fossas paravesicais e no homem nós vamos ter ainda a fossa retovesical entre a bexiga e o reto. Então, observem aqui a visão da bexiga e aqui o reto. Então, o peritônio que vem revestindo essa face anterior, essa face interna, né, da parede anterolateral do abdômen, ele vai se refletir sobre a bexiga, depois ele passa nesse espaço para o reto e com isso a gente vai ter um espaço aqui também chamado de fossa
reto-vesical ou escavação reto-vesical. Aqui nessa imagem nós temos as fossas pararretais, situadas aqui ao lado do reto. Aqui a gente ainda está no nível de colo sigmoide, mas mais inferiormente já haveria a formação do reto. E na pelve feminina, além dessas fossas que nós já falamos, nós vamos ter mais as fossas vesico-uterina e reto-uterina, porque vejam que aqui as reflexões de peritônio, elas passam da bexiga para o útero, então nesse espaço nós teríamos a escavação ou fossa vesico-uterina, e entre o útero e o reto, a escavação ou fossa reto-uterina. Aqui nós observamos o espaço da fossa paravesical, ao lado da bexiga urinária, e nessa região posterior, as fossas pararretais, ao lado do reto. Nesta região, depois nós vamos estudar melhor a formação do peritônio, a distribuição dele na pelve feminina, onde ele forma o ligamento largo do útero, que justamente se estende aqui dessa região lateral do útero em direção à parede da pelve. Ainda temos como formações de peritônio os apêndices omentais, antigamente conhecidos como apêndices epiploicos. Esses apêndices omentais, eles correspondem a pequenas bolsas de gordura que estão situadas ao longo do colo e parte superior do reto. Então, nós observamos que a apresentação externa do colo, do intestino grosso, além das tênias e saculações, é justamente a presença dessas formações, essas bolsinhas de gordura, que são conhecidas como apêndices omentais. Partindo para algumas correlações anatomoclínicas relacionadas ao estudo da cavidade peritoneal, nós queremos destacar aqui a paracentese, que é a retirada de líquido da cavidade peritoneal. Então, naquelas situações em que o paciente apresenta um abdômen ascítico, né? Então, a ascite é o acúmulo de líquido dentro da cavidade peritoneal. E aqui nós temos uma marcação dos níveis para se fazer essa punção, que ela pode ser uma paracentese diagnóstica, quando nós precisamos retirar líquido da cavidade peritoneal para mandar para cultura, bioquímica, pesquisa de células neoplásicas, ou quando se precisa tirar uma quantidade maior de líquido desse abdômen, que seria a paracentese de alívio, naqueles casos em que o paciente tem uma distensão tão grande, né, do volume de líquido na cavidade peritoneal que começa a levar a uma insuficiência respiratória pela dificuldade do diafragma de realizar os seus movimentos de contração. Então, quando o paciente entra num quadro de insuficiência respiratória por um aumento, né, realmente importante desse volume ascítico, muitas vezes são necessárias realizar as paracenteses de alívio. Essa ascite, geralmente, ela se desenvolve naquelas doenças hepáticas graves. Uma outra situação que envolve também a cavidade peritoneal é a diálise peritoneal. Então, lembrar que pacientes com insuficiência renal crônica, muitas vezes precisam de realizar os procedimentos de diálise. Então, existe a hemodiálise, em que o paciente ele vai ser submetido a uma troca desse sangue, né, uma filtragem desse sangue através de máquinas. Então, é um procedimento que é feito a nível hospitalar. O paciente tem que ir cerca de 3 vezes por semana, por algumas horas, ficar relativamente restrito, e uma qualidade de vida bem prejudicada. E uma alternativa em pacientes selecionados que tenham condição de realizar esse procedimento, existe também a diálise peritoneal, na qual é implantada um catéter dentro do abdômen, da cavidade peritoneal desse indivíduo, e ele consegue realizar trocas em domicílio, ambulatoriais, através de bolsas, né, que vão ser de substâncias a serem calculadas de acordo com a necessidade de cada paciente. O nefrologista ele vai calcular o tempo que vai ser necessário essa bolsa ficar esse líquido dentro da cavidade peritoneal. Então, o próprio paciente ele vai ser responsável por infundir esse líquido dentro da cavidade peritoneal, deixar um certo tempo e depois retirar, fazer a drenagem desse líquido. É um procedimento aparentemente simples, mas que requer um nível de colaboração importante do paciente, inclusive com relação à questão de prevenção de infecções, porque se ocorre uma infecção dentro desse líquido da cavidade peritoneal, termina sendo uma infecção grave. Um outro procedimento que envolve também a cavidade peritoneal são as cirurgias
videolaparoscópicas. Então, atualmente, além dos procedimentos abertos, né, onde se fazem incisões maiores através da parede abdominal, nós temos a possibilidade de realizar as cirurgias por videolaparoscopia, na qual o cirurgião faz incisões menores através da parede abdominal, permitindo um pós-operatório mais tranquilo, e o manuseio, né, a abordagem da cirurgia, né, o manuseio cirúrgico, ele é feito através de um instrumental diferenciado e pela injeção, né, a infiltração de ar, na verdade, nessa região da cavidade peritoneal para que se possam visualizar os órgãos e as estruturas que vão ser abordadas na cirurgia. Então, é colocado ar nessa região da cavidade peritoneal e assim é possível visualizar os órgãos e os elementos que vão ser submetidos à cirurgia. Então, com isso, terminamos as nossas aulas de peritônio e cavidade peritoneal.